texto, esse texto básico da nossa lição de hoje, que é que ele diz? Que o povo estava trabalhando e os inimigos ouviram, né? Olha, estão reconstruindo. E começaram a ameaçar. Começaram a dizer, nós vamos invadir, nós vamos derrubar. Quando vocês estiverem construindo, quando vocês menos esperarem, nós estaremos aí para destruir tudo. Então começou aquela enxurrada de palavras negativas. E não é só negativa, mas é palavra amedrontadora, ameaçadora. O povo de Deus começou a ser ameaçado. O primeiro sentimento, isso eu acho que não há dúvida, porque isso fica claro no que vocês acabaram de ler. O primeiro sentimento foi o sentimento de medo. Foi o sentimento de medo. A gente está construindo, mas os inimigos vão vir aí. A gente está aqui fazendo nosso trabalho, mas a qualquer momento seremos invadidos, seremos destruídos, seremos mortos. Então, as palavras negativas, elas começaram, não só dizendo assim, porque se for só, isso aí não vai dar certo, vocês não vão conseguir. Não, é pior que isso. É ameaça. E a ameaça traz medo. A ameaça, ela desequilibra. Palavras são poderosas para criar e destruir. Palavras podem trazer ânimo, mas também podem enfraquecer. É por isso que a Bíblia diz, né? Morte e vida. Porque às vezes a gente acha que a palavra tem poder, então ela tem poder para criar coisas boas. Não, a palavra, ela tanto cura quanto ela adoece. Ela tanto dá vida quanto ela mata. Palavras podem ser positivamente contagiantes. Eita, tá todo mundo animado, que coisa boa. Contagia de uma forma boa, de uma forma positiva. Mas elas também podem ser terrivelmente contaminantes. Sabe aquela história da pessoa negativa que vai contaminando com a sua negatividade? Quantas vezes você já chegou num lugar, você estava animado, mas aquele ambiente estava desanimado e você se deixou levar pelo desânimo daquele local? Eu acho que isso é uma coisa que acontece, né, com a gente. Eu acho que todo mundo passa por isso em algum momento, sim ou não? Aí, continuando aí, por causa de palavras negativas, o povo se sentiu enfraquecido e amedrontado. Por causa de palavras negativas, o povo perdeu o foco. Olhe como é poderoso aquilo que nós ouvimos. Olhe como é poderoso, olha o poder que palavras têm para mudar o nosso humor, o nosso ânimo, para nos tirar do propósito. Olhe como é poderoso. O inimigo sabe que sem ânimo não saímos do lugar. Desanimado, a gente pode até sobreviver, mas a gente não vai realizar nada com energia, com vigor. A gente não vai conseguir realizar nada com o ânimo devido. A gente não vai conseguir manter esse foco. Sim ou não? O inimigo, ele sabe que o ânimo, ele é um tipo de energia. Ele sabe que o ânimo é como se fosse o nosso combustível. Sabe, nós precisamos disso para poder realizar, para poder seguir em frente. Então, onde é que o inimigo vai nos atingir? Nessa área. Qual é o propósito maior do inimigo? É nos desanimar. Então, vai usar pessoas, vai usar situações, vai usar, muitas vezes você está com uma ideia maravilhosa, vai usar o estraga-prazer para dizer que você não vai conseguir. Isso vai acontecer com todos nós. Alguém aqui, alguém fica imune a isso? Não. Todos nós vamos passar por esse momento. Inimigos, eles fazem parte da vida de todo mundo. Não é porque você é jovem, porque você está começando a vida, que você não vai ter adversários, que você não vai ter inimigos. Vão se levantar pessoas. O inimigo vai usar quem der brecha. E às vezes quem dá brecha é quem está perto de você. E às vezes quem dá brecha é até alguém que ama você. Mas se deixa levar. Você entende? É aquela história lá de Jesus com Pedro. Eu não tenho dúvidas do amor de Pedro por Jesus. Porém, em determinado momento, Jesus disse que Satanás falou por ele. Nós precisamos entender. E como é que nós vamos entender isso? Com discernimento espiritual. Eu tenho que entender, se levantou inimigo contra mim, está se levantando um problema, eu não posso focar nisso. Eu tenho que focar na minha recompensa. Eu tenho que focar no que aquilo significa. Não, isso aqui significa que eu estou no caminho certo, que Deus tem algo para a minha vida e que eu tenho só que suportar, enfrentar e prosseguir. Em algum momento alguém vai lhe magoar, em algum momento alguém vai lhe desanimar, em algum momento... E isso, querendo, que é o caso aqui dos inimigos,
A gente está falando aqui de um caso onde são inimigos revelados, são inimigos conhecidos, não são inimigos que estão camuflados. Mas muitas vezes o inimigo, ele não vai se revelar. Muitas vezes você não vai entender que aquela palavra veio do inimigo. E muitas vezes essas palavras negativas, elas vão vir de pessoas que não estão fazendo isso querendo, estão fazendo sem querer. Até amam você, querem o seu bem, mas por alguma situação, por falta de vigilância, por falta de sabedoria mesmo, começa a dizer coisas que vão te magoar. Nós precisamos estar preparados para isso. Isso vai acontecer. Por isso que eu fiz questão de colocar, portanto, quando isso acontecer? Porque isso vai acontecer. Eu não posso dizer para você assim, olha, se um dia o inimigo se levantar contra você, eu vou estar mentindo. Se eu disser se um dia, não, ele vai se levantar. A questão é quando isso vai acontecer. Então, quando acontecer, nós precisamos tomar algumas atitudes aí baseadas nesse texto, nessa história. Surgiu o inimigo, surgiram as palavras negativas, ok. O que é que a gente faz? Primeira coisa, o que é que diz aí? Não acredite em tudo que você ouve. O que é que diz aí o texto de Provérbios? De qualquer maneira, o simples, o inexperiente, a pessoa bobinha, vamos usar esse termo, uma pessoa bobinha, ingênua. O que é que acontece? Ela acredita em tudo que ela ouve. Então você e eu precisamos fazer essa escolha de não ser essa pessoa bobinha, inexperiente. Só quem é ingênuo, só quem é simples nesse sentido aí da palavra, acredita em tudo. E infelizmente, pessoas que não deveriam agir dessa forma, agem. Qualquer palavra que vem, a pessoa pega aquilo ali e acredita. Por que nós colocamos isso aí? Voltando aí para o texto de Neemias. Aquela palavra não era verdade. Aquela ameaça não ia se concretizar. Aquela ameaça era apenas, como diz o texto aí, ó, nuvem seca. E a Bíblia fala muito sobre isso, né? Tem gente que só tem auê, né? Só tem auê. Essas palavras, se você meditou aí bem nesse texto de Neemias, era só palavra, eles não iam invadir nada. Era conversa. E na maioria das vezes, o que a gente escuta de ameaça, de afronta, é tudo conversa fiada. Não é que você não vai tomar cuidado, mas você não pode acreditar em tudo que você ouve, porque na maioria das vezes aquilo não vai se cumprir. O pastor até citou há uns dias atrás sobre uma pesquisa que comprova que, eu sei que é uma porcentagem alta, parece que 90% dos nossos medos nunca vão se realizar. 90% dos nossos temores, aquilo que nos leva a ter ansiedade, nunca vai se realizar. Ou seja, é tudo nuvem seca. E às vezes a gente fica com medo de nuvem seca. Assim como nessa história, na maioria das vezes, as palavras dos nossos adversários são apenas nuvens secas. É ameaça besta, às vezes é recalque, às vezes é dor de cotovelo. A pessoa está dizendo que vai fazer tal coisa, ela nem tem condição para fazer aquilo que ela está ameaçando fazer. Então, por que você vai acreditar em tudo? Seguindo o texto aí de Provérbios 14, 15, que vocês leram, a primeira parte diz que o simples, o ingênuo, o inexperiente, ele vai dar crédito a toda palavra, ele vai acreditar em tudo que ouve. Agora, seguindo o texto, o que é que diz a segunda parte? Mas o prudente, ele vai analisar a situação. Ele vai ver se aquilo é viável. Analisar os passos é analisar a questão. É analisar se aquilo procede mesmo. Quem é que está falando isso? Então, a primeira coisa, diante de palavras do inimigo, de palavras negativas, primeiro, não acredite em tudo. Analise. Não é para você jogar fora, você tem que analisar. Analise e veja o que você pode fazer com relação àquilo. Não é que você vai deixar para lá. Eu vou analisar. Por que está falando isso? Por que essa pessoa está se levantando contra mim? Porque aí eu posso agir com prudência.